É com você, Antero. Valeu, Rogério. Daqui a pouquinho a gente volta, inclusive, a conversar mais aí sobre o jogo do Cruzeiro, sobre o Atlético Mineiro também, esses momentos decisivos. Belo Horizonte é a cidade aí das decisões. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Rogério Corrêa e com toda a equipe direto lá de Minas Gerais. Para você, muito boa noite. O Sport TV News está no ar. Acompanhe com a gente os principais destaques do mundo do esporte no Brasil e no mundo. Belo Horizonte, capital do futebol. 2 decisões em 24 horas. Uma teve o primeiro capítulo nesta terça e o Mineirão como palco. Fica a batida do Diego Souza. Gol! A outra é no Caldeirão do Independência, um dos jogos mais importantes da história do Atlético Mineiro. Correr os 90 minutos sem um pouquinho de calma aí pra cima com tudo. Paulo Tuori deixa o Vasco. O trabalho do Paulo foi um trabalho reconhecido, mas que a vida segue. E o São Paulo despista sobre o novo treinador. Sem dúvida nenhuma o nome que você mencionou é um excelente nome, mas é um dos excelentes nomes que a gente está estudando. Lá pelos lados do Corinthians, novidade. Sou um segundo volante, gosto de chegar na área. E tem notícias do Palmeiras também. Dá pra ser hipócrita e dizer que o Palmeiras é um dos fortes candidatos à subida. Agora, se vai subir ou não, é outra condição. Dia conturbado no Bahia, que volta a ter um interventor. Essa transição, ela é feita através de atos processuais. A prova de ciclismo que movimentou São Paulo no feriado. Muito emocionante, né? Vencer uma prova, a prova mais importante do Brasil. E uma história de superação e amor à vida no karatê. Eu pensei que eu não ia mais voltar. Em instantes, no Sport TV News. Copa do Brasil, né? Então a gente tem que se impor fora de casa também. Estamos de volta e para começar esta edição do Sport TV News, a gente começa falando de futebol, falando de Copa do Brasil, a terceira fase começou e tem assunto para... Até porque você acompanhou agora há pouco aqui no canal Campeão, Cruzeiro e Atlético Goianiense, então é assunto para Rogério Corrêa e Bob Faria, lá do Mineirão. Até porque, Rogério, Bob, o Cruzeiro com 5-0 deu muito mais do que um passo importante para a próxima fase. Boa noite para vocês. Boa noite, Antero, amigos do Sport TV, estou aqui com o Bob Faria. Você sabe que nesta fase da Copa do Brasil, a partir desta terceira fase, não tem mais aquela história de que um time elimina o outro logo no primeiro jogo. Mas o Cruzeiro fez quase isso, né? O Cruzeiro fez 5-0 no Atlético Goianiense, aqui no Mineirão. O segundo jogo vai ser na semana que vem, na quarta-feira, lá no Serra Dourada. Mas o Cruzeiro ficou muito perto das oitavas de final, Bob. Boa noite para você que nos acompanha aqui, né, Roger? A gente viu um jogo em que o Cruzeiro foi absoluto, né? Até o primeiro gol, daqui a pouco a gente vai ver, foi meio confuso, mas jogou muito mais do que o Atlético Goianiense, que o René Simões ainda está começando a trabalhar, a conhecer, entender o elenco, tem algumas deficiências, está ali lutando, né, para fazer um bom campeonato da Série B. 5-0 é muito difícil. Não dá para dizer porque oficialmente o outro jogo não acabou, nem começou ainda, né? 90 minutos, a hora que o juiz apitar, aí dá para afirmar. Mas 99,999% classificado, dificilmente o Atlético Goianiense consegue inverter esse placar. Agora, Antero, você que já esteve muitas e muitas vezes nos estádios aí pelo Brasil, aposto que nunca tinha visto um gol como o primeiro marcado aí pelo Cruzeiro, um gol até estranho com o goleiro Márcio caído no início da jogada, não é isso? A gente tem os gols aí para mostrar. Pois é, Rogério, eu estava acompanhando a transmissão, claro, e o lance todo foi bem esquisito, porque teve o choque, o goleiro ficou grogue, teve uma entrada em campo ali do massagista. Bob, o que aconteceu nesse lance todo aí? Era para o árbitro ter paralisado o lance, ou Bob Faria? Era para ter paralisado o lance. Na primeira jogada, o Márcio fica no chão ali nocauteado, o juiz está de costas, mas há um jogador do Atlético Goianiense que avisa que o goleiro está caído. Na sequência, o massagista entra em campo, o Márcio levantou-se, mas não sabia o que estava acontecendo, e o juiz, nem os assistentes, nem nada. Do árbitro a responsabilidade de paralisar o jogo. A gente já está vendo aí os outros lances do jogo, né? Está vendo o impedimento do Atlético Goianiense, realmente aconteceu, né? O Ricardo Jesus ficou muito isolado ali na frente, depois o Cruzeiro foi tomando conta da situação. Esse gol do Vinícius aí é interessante a gente ver como é que ele sai do chão, ele não está correndo, ele não toma impulsão, ele sai praticamente ali que nem um foguete e vai muito mais alto, faz um movimento preciso para a cabeçada. O Atlético foi se perdendo e o Cruzeiro foi encontrando seus gols. Depois
o Dedé para fazer o seu gol de cabeça também. Deu para notar que bola aérea, um problemão na zaga do Atlético Goianiense. E depois apareceu o Everton para fazer na sobra, mais uma vez o Vinícius Araújo, que fez uma grande partida, o Vinícius Araújo, comandando o ataque da equipe do Cruzeiro. E depois o Everton para fazer o gol, o quinto gol, o gol que acabou o quarto gol, e depois ainda o gol do Egídio, né? Um belo gol do Egídio. Ele toma a bola, vai para cima, bate com muita confiança para fazer o quinto gol. Gol que definiu aí o placar da partida. Você vê que o Cruzeiro não deu chance ao Atlético Goianiense. Egídio marcou o quinto gol. Antes, Diego Souza, Vinícius Araújo, Dedé e Everton Ribeiro marcaram para o Cruzeiro, que completou hoje o 10º jogo no novo Mineirão e conseguiu 10 vitórias. Cruzeiro com 100% de aproveitamento desde que o Mineirão foi reinaugurado no início do ano, Antero. Essa é uma grande vitória, né? Uma larga vitória aí nessa vantagem de Copa do Brasil na terceira fase para enfrentar o Atlético Goianiense. Como o Bob falou, tem jogo de volta, né? Tem mais 90 minutos, agora 99,999% mesmo de vantagem para a equipe cruzeirense. A gente pôde acompanhar os 5 gols, inclusive esse primeiro gol que foi bem polêmico, bem confuso. Então por isso que a gente separou até para o Bob explicar melhor, para o Rogério, para você de casa também entender, o analisador tático. Qual que é que acontece? Ó? Há esse choque, né? Você vê que o Márcio sai para fazer a defesa e olha o local que está o juiz. Ó. Ele tem visão do lance, ele viu, pelo menos na posição dele, se espera que ele tenha visto que o jogador se chocou. E tem mais, né? Tem um auxiliar do outro lado que observa o goleiro que está no chão, o jogador sinaliza para o árbitro da partida, e pela posição a gente consegue observar que o árbitro poderia ter observado exatamente isso, a sinalização do atleta de que o goleiro está lá no chão, poderia ter parado o jogo, e o auxiliar aqui embaixo da tela, que passa 11 metros ali, pertinho da bola, pertinho do gol, até que o Cruzeiro faz 1-0. Ou seja, muitos lances aí para paralisação da partida. Foi um lance bem esquisito, né, Bob? Bem esquisito. Eu acho que o árbitro, quer dizer, a gente falou árbitro, mas na verdade a equipe de arbitragem mandou muito mal nessa aí, né? Tem muita gente olhando. Eu acho que a coisa poderia ter sido até muito mais séria, a contusão do Márcio. Você vê que quando ele saiu estava com o rosto completamente inchado, tomou uma pancada muito forte. Isso poderia ter causado um problema muito maior. A questão do massagista ali, aí cabe até aquela coisa assim, quanto ele interfere na jogada, porque não é possível beneficiar o infrator, se ele interfere ou não interfere, enquanto a gente está revendo ali. Mas de qualquer forma, quando ele entra em campo, né, e se dirige para a área, a bola está muito longe da grande área, quer dizer, dava para ter parado o jogo, é um corpo estranho ali dentro do campo, o assistente estava olhando em direção ao goleiro. Tudo errado. Foi muito confuso o trabalho da equipe de arbitragem, especificamente nesse lance. Pois é, eu não tenho certeza se eles estavam olhando para o goleiro. Acho que esse cara observando a bola, né, e perderam em algum momento. E o árbitro, em primeiro momento, pode ter interpretado que a contusão não era séria, né? E aí a crítica do Márcio, né? Porque o Márcio disse que o árbitro não pode ter também o papel do médico, né? Ele tinha que parar e depois avaliar, né? Não, passou muito tempo, desde o momento do choque até a conclusão da jogada, né? E ali é muito dinâmico, é claro que é muito dinâmico, mas está todo mundo observando. O jogo está inteiro daquele lado do campo. Você pode até ter virado um pouquinho para ver, mas depois tem que olhar a grande área, até porque a bola estava indo para a grande área, e o assistente tem que ver também o posicionamento, quem é que está entrando, se vai ter alguém impedido, se não vai, onde é que a bola vai ser lançada. Ou seja, acho muito difícil que ninguém tenha visto, primeiro, que o goleiro estava no chão, e segundo, que tinha um massagista correndo ali perto da grande área. Agora, de qualquer forma, o Cruzeiro teve um domínio absoluto no jogo, tanto é que o Cruzeiro vencia por 4-0, teve um jogador expulso, o Bruno Rodrigo, e depois disso o Cruzeiro ampliou para 5-0. O Cruzeiro é muito forte na Copa do Brasil, historicamente, já disputou 5 finais e tem 4 títulos. É candidato, e candidato forte, ao título neste ano, Antero. Ainda sobre Copa do Brasil, a gente fala aqui no Sport TV News, Rogério, Bob Faria, pessoal de casa, falando dos jogos, os jogos de amanhã, os jogos desse meio de semana pela Copa do Brasil, que a gente fala aqui no Sport TV News. Vou até aproveitar a presença aqui do Rogério Corrêa e do Bob Faria, para a gente falar também de outra competição decisiva este meio de semana, que é a Taça Libertadores da América, e que também vai acontecer aí em Belo Horizonte, por isso que a gente continua lá com o Rogério e com o Bob. Mas para falar o seguinte, é que tá chegando a hora, né? Tá aqui embaixo, quarta-feira, amanhã, Atlético Mineiro contra News Old Boys. E o Atlético, que vai jogar no Independência, tem uma tarefa: fazer mais de 2 gols para ir direto para a final. Quando alguma coisa está dando certo, não tem por que mudar. Assim, o Atlético não alterou em nada sua rotina na véspera do jogo decisivo. As mesmas brincadeiras no rachão, clima descontraído,
que o ambiente é de tanta confiança, muito se deve ao fator casa, e as estatísticas comprovam o argumento. 37 jogos no Horto, 28 vitórias, 12 delas por mais de 2 gols de diferença, 0 derrotas. Mas só números não contam toda a história. Desde a reabertura da Arena Independência, esta é apenas a segunda vez que o Atlético vai entrar em campo precisando reverter um resultado. A primeira lembrança não é das melhores. 3 de maio de 2012, justamente o início do ciclo vencedor. Atlético Mineiro e Goiás pela Copa do Brasil. Jogo de ida 2-0 para os goianos. Justamente a situação do Galo hoje. Naquela volta, a vitória por 2-1 não foi suficiente. Para não repetir o roteiro contra o Newell's Old Boys, agressividade e sem descanso. Desde o primeiro minuto, nós dentro de campo e o torcedor fora, desde o primeiro minuto a gente tem que estar indo para cima. Amanhã é para ter calma no final do jogo, correr os 90 minutos sem um pouquinho de calma, aí para cima com tudo. Das arquibancadas, o apoio virá em forma de apito. Aliás, apitaço, promessa de 20 mil sopros a cada toque argentino na bola. Haja concentração. Eu, particularmente, quando eu entro ali, não ouço nada, torcida gritando nada. A gente entra tão concentrado que isso aí passa despercebido, mas tem muita gente que sente muito. E se atrapalhar eles, vai ser bem-vindo. Provocar o Newell's pode ter o papel da torcida. Catimba boa para os brasileiros é bola rolando. Procurar botar um bom ritmo de jogo, sem querer que o jogo pare muito, querer criar um ritmo forte de jogo do primeiro ao último minuto. Então a gente espera nem poder dar chance deles catimbarem ou amarrar um pouco o jogo. O time não tem mistérios, só voltam a equipe Leonardo Silva e Leandro Donizete. Também não quer apostar em qualquer fator extra-campo. Para manter o ciclo vencedor, o Atlético não quer mudar nada, só ser ele mesmo, para fazer mais uma vítima no outro. É nesta quarta-feira a grande decisão da Taça Libertadores da América. Você acompanha aqui no Sport TV a partir das 9 da noite. Atlético Mineiro contra Newell's Old Boys. Rogério Corrêa, Bob Faria, vocês que estão aí em Belo Horizonte, vocês que estão aí em Minas Gerais, qual é o clima, como é que a cidade respira antes desta decisão? Porque tem a rivalidade contra também. E pegando um gancho aqui um pouco da reportagem do Edgar Alencar, uma pergunta até mais direcionada para o Bob Faria, onde o Atlético pode se apegar, Bob? É no retrospecto, é no apoio da torcida, é na pressão da torcida, ou no próprio campo, do time mesmo, para vencer esse Newell's? O Antero pode se apegar em tudo isso, mas principalmente no jogo, né? Porque se ficar contando só com isso, esquece de jogar e tem que jogar. Porque o Newell's é um time forte, é um time que tem um trio de atacantes muito rápido, é agressivo, não é aquele time que fica trancado o tempo todo, não vai ficar só trancado, vai agredir o Atlético, que de uma certa forma é até bom, porque o Atlético depende de espaço para jogar, é um time que sabe jogar empurrando o adversário. Foi assim que o Atlético fez esse tal do retrospecto, que é importantíssimo dentro do Independência. É assim que o time conquistou a confiança desse momento especial que vive com o seu torcedor, jogando com essa dinâmica, jogando com essa força. Então tem que confiar em todos os detalhes, se apegar a tudo que for possível, mas jogar, transformar isso em potencial técnico, botar a bola no chão. Ô, Rogério, o Atlético deve contar de diferente em relação à última partida, Antero, com o Leonardo Silva, o zagueiro, e o Leandro Donizete, volante. São jogadores que estavam aí sem condições de jogo, mas que devem atuar amanhã contra o Newell's Old Boys. Diga. É uma pergunta até para você direcionada também, Rogério, enquanto que a gente pode acompanhar os gols do primeiro jogo. O Atlético perdeu por 2-0 na Argentina. E o que é que ele não pode repetir de errado que aconteceu no primeiro jogo na partida de logo mais? Eu acho que vai ser um jogo completamente diferente, até porque o Atlético no jogo de amanhã vai imprensar o Newell's Old Boys, como é a característica do Atlético quando joga em casa, no Independência, onde o time é praticamente imbatível. Vai enfrentar um adversário muito difícil, o Newell's Old Boys, que não é um típico time argentino, é um time que toca a bola, bota a bola no chão, fez menos faltas do que o Atlético no primeiro jogo. Não é um time que eu acho, pelo menos no início do jogo, vá catimbar. Concordo com o Bob, que é um time que vai jogar. Agora, se até metade do segundo tempo
o placar estiver favorecendo o News Old Boys, ele vai aí fazer o que os argentinos sabem fazer bem. Eles pegam o tempo do jogo e corroem o tempo, né? Fazem aqueles 20 minutos finais parecer nada, né? Os argentinos fazem isso. Aí realmente é uma questão de estratégia. Agora, a estrutura do time é um time que joga, principalmente saindo pelas laterais, com muita força, especialmente o Cáceres do lado direito. O Cáceres foi muito para cima do Richarlison na primeira partida, deu muito trabalho. O Cuca deve ter trabalhado isso para resolver esse problema, essa cobertura, esse auxílio ali. O Diego Tardelli pode ser que tenha se recuperado fisicamente, vamos saber amanhã, porque também ele não jogou inteiro na primeira partida. O trio de atacantes, né, com o Figueroa, com o Escoco, principalmente, jogador espetacular, e com o Maxi Rodrigues, é muito habilidoso, se mexe o tempo todo, e eles têm 3 volantes, um sai um pouquinho mais, mas eles têm uma força de marcação grande ali no meio de campo. Então, um time taticamente bem organizado, tecnicamente qualificado e mais. Alguns jogadores estão jogando pela camisa. Né? Tem jogadores que estão lá porque querem ganhar a Libertadores. Então é um coquetel importante para a gente prestar atenção. De qualquer forma, eu acho que o Atlético, empurrado pela qualidade técnica, e pelo diferencial do jogo em casa, pela força que tem e pelo histórico, tem tudo para ganhar e conseguir essa classificação. Pois é, o Atlético não vem jogando bem. Ele conseguiu 2 vitórias nas últimas 10 partidas. Se conseguir reencontrar no jogo de amanhã aquele futebol que apresentou no início da Libertadores, mostrando um futebol espetacular no início da competição, sendo o melhor time da fase de grupos, o Atlético passa e com folga, na minha opinião, sobre o News Old Boys amanhã, viu? Mas precisa ir buscar em algum canto da gaveta aquele futebol que ele mostrou no início da Libertadores. Certamente teremos mesmo um Independência lotado, inclusive com torcedores do Atlético, não só do Atlético não, porque desde sexta-feira um grupo de 60 argentinos já está no Brasil para acompanhar a semifinal da Libertadores. Eles escolheram como reduto esse albergue em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Aproveitaram o jogo para passear, curtiram o final de semana. Nessa quarta, bem cedo, pegam voo para Belo Horizonte. Vão se encontrar com mais 2.000 apaixonados pelo News. Temos a melhor expectativa, por isso estamos aqui. Com News sempre temos a melhor expectativa. Mañana ganamos. Ronaldinho no tiene chance. Lo vamos a jugar, lo vamos a marcar tranquilo como jugó allá y no nos va a tocar la pelota. Ronaldinho, ¿quién es Ronaldinho? Traeme Escoco, Maxi, Heinzer, Ronaldinho não. De Rosário para Minas, com escala no Rio. Torcedores e também turistas. Olha, confiantes torcedores, ousados torcedores também. Você viu a pergunta da torcedora lá? Quem é o Ronaldinho? Acho que não precisa muito explicar quem é o Ronaldinho, né, Rogério, Bob Faria? Agora ele precisa aparecer mais no jogo. O Rogério falou sobre o time do Atlético que não atua bem, não vem atuando bem nesses últimos 10 jogos, foram apenas 2 vitórias, e o Ronaldinho realmente ficou apagado na primeira partida. Agora, Rogério, Bob, pessoal de casa que está acompanhando o Sport TV News, quem passar de Atlético Mineiro e News Old Boys, fica evidentemente a nossa torcida para a equipe brasileira, vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. O Olímpia que jogou agora há pouco contra o Santa Fé da Colômbia, perdeu por 1-0, mas como havia vencido o primeiro jogo por 2-0, a equipe do Olímpia do Paraguai é a primeira finalista da Taça Libertadores da América. Medina fez o gol da equipe do Santa Fé, mas não foi o suficiente. No final foi um sufoco danado aí para a equipe do Olímpia, mas conseguiu se segurar e com a vantagem de ter vencido por 2-0 na primeira partida está garantida na final. É um bom time essa equipe do Olímpia, ou Bob Faria? É um time, eu diria que de uma frequência diferente do futebol paraguaio. É o melhor time atualmente do futebol paraguaio, na minha opinião. Agora, não é melhor, pelo menos não se mostrou melhor até agora, do que outros times que jogaram a Libertadores, só para citar, por exemplo, os argentinos, do que o Vélez e que o próprio News Old Boys. Eu acho que é um time com menos potencial técnico. Legal, a gente está acompanhando só, foi até polêmico o gol aí da equipe do Olímpia, da equipe do Santa Fé, que não foi suficiente, o Olímpia está na final da Taça Libertadores da América. Rogério Correia, Bob Faria, muito obrigado pela presença aqui no Sport TV News, bom descanso para vocês e bom trabalho logo mais. Um abraço, continuamos ligados aqui no Sport TV News. Valeu, Rogério, valeu, Bob Faria. Então, só para confirmar e reforçar o convite para você, 9 da noite no canal Campeão, quarta-feira decisiva pela Taça Libertadores da América, tem Atlético Mineiro e News Old Boys. E depois de 3 meses, Paulo Tuori deixou o Vasco da Gama. Em 11 jogos foram apenas 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Paulo Tuori deixou o Vasco com aproveitamento de apenas 42%.
como presidente do clube, estou tornando oficial a saída do técnico Paulo Autuori. O trabalho do Paulo foi um trabalho reconhecido, mas que a vida segue. A saída de Autuori expõe a realidade de um clube que, desde a conquista da Copa do Brasil e do vice-campeonato brasileiro de 2011, não consegue resultados expressivos. Problemas como salários atrasados e retenção de valores de patrocínio têm marcado uma administração conturbada. E as passagens breves de treinadores mostram que os problemas extracampo influenciam os resultados. O Vasco demitiu Cristóvão Borges em setembro de 2012, quando ocupava a 4ª colocação do Brasileiro. Marcelo Oliveira comandou a equipe em apenas 10 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 27%. Foi substituído pelo interino Gaúcho, que melhorou um pouco a média durante o Campeonato Carioca. O técnico foi vice-campeão da Taça Guanabara com 12 jogos e 52% de aproveitamento. 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Autuori, que entrou no lugar de Gaúcho, tentou motivar o elenco, prometendo que deixaria São Januário caso os pagamentos não fossem normalizados até julho. O dinheiro para o pagamento viria pelas certidões e desbloqueios de verbas, além da entrada de novos patrocinadores que não se confirmaram. Quer dizer, foi uma frustração enorme para todo mundo, quando sexta-feira o prazo que foi dado, né, que normalmente teriam que regularizar a situação, não aconteceu. Havia uma expectativa enorme para eles. A diretoria do clube prometeu anunciar antes do clássico com o Flamengo no domingo um substituto de peso. Vai ser um bom treinador e que vai agradar a torcida do Vasco. Que esse é o nosso principal objetivo. Não vou falar de nomes em relação à enquete, mas já comecei os contatos. Teremos aí, se não for hoje ou amanhã, alguma indicação. O nome preferido é Dorival Júnior, que por coincidência realizou seu último trabalho no Flamengo. Vamos acompanhar as próximas notícias do time do Vasco da Gama, né? Foi só o começo aqui no Sport TV News. A seguir, com essa saída aí do Paulo Autuori, que deu adeus ao Vasco da Gama, será que o São Paulo está de olho? Por enquanto, mistério apenas lá no Morumbi. Tem novidade no Corinthians e tem também notícia importante para a torcida palmeirense. E o Flamengo já está em Alagoas para enfrentar o Asa pela Copa do Brasil. A gente conta mais daqui a pouquinho depois do intervalo. Estamos de volta, é hora da gente falar do São Paulo aqui no News. E a pergunta é, quem vai ser o novo professor lá no Morumbi? Treino rolando, mas o foco estava em outro lugar. Quando o vice-presidente do clube, João Paulo de Jesus Lopes, apareceu, logo foi cercado pelos jornalistas, todos com a mesma dúvida. Paulo Autuori, que teve sua saída confirmada pelo presidente do Vasco na manhã de terça, seria o principal nome para assumir o São Paulo? Sem dúvida nenhuma, o nome que você mencionou é um excelente nome, mas é um dos excelentes nomes que a gente está estudando. A diretoria do São Paulo vai se reunir com o presidente Juvenal Juvencio nesta quarta-feira para definir o novo técnico do São Paulo. Paulo Autuori deverá ser anunciado no máximo até a quinta-feira. Milton Cruz vai comandar o São Paulo pela última vez antes da chegada do novo treinador. E o interino vai fazer mudanças. O argentino Clemente Rodrigues, recém-contratado, deve estrear na lateral esquerda. Se ele tiver e dar um sinal verde, pode ser que ele possa jogar ou se não ficar no banco e entrar no decorrer do jogo. Quarta tem o Bahia em casa. E nos últimos 3 jogos no Morumbi, o São Paulo perdeu todos. Um retrospecto negativo, que não abala o ânimo dos jogadores, que precisam demonstrar confiança no comandante que vai chegar. Acredito que nesse jogo contra o Bahia também eles vão se empenhar e dar o máximo para que o próximo treinador que vier, né, saber também com quem pode contar. E daqui a pouquinho a gente fala sobre o adversário do São Paulo, o Bahia, que tem uns dias agitados do lado de fora do campo. A gente conta isso daqui a pouquinho. Porque olha só, tem gente nova na área, ou melhor, na entrada da área do Corinthians.
Jocinei veio do Rio Claro e quer brigar pela vaga de volante deixada por Paulinho, que foi pro Tottenham. Sou um segundo volante, gosto de chegar na área. Então, claro que não tem que avaliar como Paulinho. Paulinho é um cara que fez história no Corinthians, é uma história muito linda. Então, eu espero poder ajudar aqui, poder fazer as minhas qualidades. Eu acho que eu posso ajudar o Corinthians. E se você confundiu o nome dele com outro volante que também passou pelo Corinthians, preste atenção. Jocinei, né? Meu nome é Jocinei. No Palmeiras, os reservas fizeram um jogo treino enquanto os titulares treinaram no campo do lado. O time de Gilson Kleina é o terceiro colocado da Série B e volta a campo nesta sexta-feira contra o ABC, pela 8ª rodada da competição. Olha, favoritismo eu não gosto de falar, principalmente ainda da minha equipe, né? Eu acho que a gente, naturalmente, isso não dá para ser hipócrita e dizer que o Palmeiras é um dos fortes candidatos à subida. Agora, se vai subir ou não é outra condição, e isso a gente só vai responder dentro de campo e é jogo a jogo. A gente fez uma boa partida no sábado, só que agora sexta-feira a história é outra, começa tudo 0-0 de novo e valem os mesmos 3 pontos. E tem notícia boa para a torcida palmeirense. A partida do Palmeiras vai ser no Pacaembu mesmo. O clube se livrou de uma punição de 4 partidas sem mando de campo. No jogo contra o América de Natal, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro relatou que a torcida palmeirense arremessou uma garrafa no campo. Vem aí, multa de R$1.000 e a equipe vai ter a chance de atuar na cidade de São Paulo pela primeira vez na Série B deste ano. Falar agora sobre Copa do Brasil. Nesta quarta-feira tem mais futebol, tem mais Copa do Brasil aqui no Sport TV. No Sport TV 2 é Flamengo e Asa de Arapiraca. O Flamengo desembarcou agora há pouco em Alagoas e você vai conhecer uma turma que está fazendo, olha, um sacrifício para ver o rubro-negro de perto. Com muito orgulho. Quem vê toda essa animação não sabe a dificuldade que Jorge teve para estar aqui. O pedreiro viajou do Rio de Janeiro até Maceió de ônibus para acompanhar o Flamengo. 3 dias. Foi um pouquinho de sufoco, né? Porque a passagem lá pra cá, daqui pra lá tá mais baratinho. Lá pra cá tá mais caro, tá R$380. Valeu a pena ver o Flamengo. O aeroporto Zumbi dos Palmares foi ficando pequeno para tantos torcedores. Afinal de contas, não é todo dia que dá para ver o time de perto. Flamengo é a massa, Flamengo é a gente e tem que lotar isso aqui porque Flamengo a gente só vê uma vez no ano. A última vez que o Flamengo esteve por aqui foi em 2010, quando enfrentou o Muricy pela mesma Copa do Brasil, jogo que permanece na memória de muita gente. Eu estava presente no último jogo em Muricy e vi que a torcida do Flamengo, né, lotou o estádio. O primeiro a deixar a sala de desembarque foi o técnico Mano Menezes. Ele fez questão de atender os torcedores, como também a maioria do elenco. O pessoal tirou fotos, deu autógrafos e também recebeu muito carinho dos alagoanos. Foi difícil até saber como eles vão encarar esse jogo. Copa do Brasil, né? Então a gente tem que se impor fora de casa também. A sequência de viagens pode atrapalhar vocês? É um pouco cansativo, né? Mas a gente está procurando dosar aí durante a semana. O Flamengo permanece em Maceió durante essa terça-feira e só viaja para Arapiraca momento antes do jogo, onde vai enfrentar o Asa pela Copa do Brasil. E pelo visto, a despedida no aeroporto foi apenas um até logo. Muita gente deve viajar para a cidade de Arapiraca, que fica a 120 quilômetros de Maceió. Estarei lá em Arapiraca também. Bom, notícia no judô feminino, na Universiade, os Jogos Mundiais para Atletas Universitários em Kazan, na Rússia. Kathleen Quadros venceu a ucraniana Shushana Revodian na final da categoria até 57 quilos e ficou com ouro. Nesta edição da Universiade, o primeiro ouro do Brasil veio no domingo com outra judoca, Rochelle Nunes, na categoria até 78 quilos. A delegação brasileira faturou o bronze também no judô com Rafael Buzacarini, no peso até 100 quilos. Boas notícias, então. Daqui a pouco, os candidatos a jogador do ano no futebol europeu. E Neymar já sabe contra quem e quando vai estrear pelo Campeonato Espanhol. E você sabe? Se não, fique ligado que você acompanha já já aqui no Sport TV News. A UEFA divulgou nesta terça a lista dos 10 jogadores que disputam o título de melhor da temporada passada. Primeiro, o quarteto do Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões. O holandês Robben, o francês Ribéry e ainda os alemães Müller e Schweinsteiger.
Do Borussia Dortmund, vice da Champions, o candidato é o goleador polonês Lewandowski. O galês Gareth Bale, do Tottenham. O holandês Van Persie, goleador do campeonato inglês pelo United. E o sueco Ibrahimovic, do PSG, também estão na disputa. Tá sentindo falta de alguém? Calma, porque Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também concorrem. O vencedor do prêmio em 2012, Andrés Iniesta, é que ficou de fora da lista desta vez. Saiu nesta terça também a tabela do Campeonato Espanhol e Neymar já sabe contra quem estreia oficialmente. O Barcelona vai receber o Levante dia 17 de agosto no Camp Nou. Antes disso, no início de agosto, Santos e Barcelona têm uma partida amistosa marcada para o dia 2. No cenário irretocável de Monte Carlo, o Mônaco apresentou o reforço de mais peso da sua extensa lista de novos jogadores. É o colombiano Falcão Garcia, que chegou assumindo o papel de protagonista do mais novo rico no futebol europeu. Ser pieza fundamental deste proyecto le da al futbolista la tranquilidad y la confianza y la seguridad de que va a ser vital. Cuentan conmigo y que vamos de la mano junto con el club para conquistar esos objetivos. Ex-jogador do Atlético de Madrid, mais uma vez Falcão Garcia não vai disputar a principal competição da Europa, a Liga dos Campeões. É a terceira temporada em que isso acontece. Recém-promovido à primeira divisão da França, o Mônaco também contratou João Moutinho, James Rodrigues, Ricardo Carvalho, Abdal e Toulalan. A cada dia cresce o prestígio do escocês Ant Murray no Reino Unido. Com o forte lobby do primeiro-ministro David Cameron, agora é a imprensa britânica que pede que o novo campeão de Wimbledon receba o título de Cavaleiro do Império. Não é o parlamento, mas a coroa que concede o título de Sir a alguém. Mas a ver pela longa lista de atletas que já receberam a honraria, Murray pode se empolgar. Ele se juntaria, por exemplo, ao ex-técnico Sir Alex Ferguson, ao velejador Sir Ben Astley, ao ciclista Sir Chris Hoy e ao ex-craque Sir Bob Charlton. Nesta quarta serão conhecidos os finalistas do Mundial Sub-20 disputado na Turquia. No primeiro jogo em Bursa, a França pega a Gana. Gana é a única das 4 seleções que já tem um título do torneio conquistado em 2009. Mas a principal credencial dos ganeses, dessa vez, é esse golaço marcado contra o Chile nas quartas. Jogadaça de Acheapong para o gol de cabeça do artilheiro do time, Asifuá. Na França, a esperança é Yaya Sanogo. O atacante é nova aposta do Arsenal da Inglaterra e já marcou 4 vezes no torneio. O Sport TV 2 transmite Gana e França a partir do meio-dia. Em Trebisonga jogam Uruguai e Iraque, 2 surpresas. Os uruguaios não conseguiam um resultado tão bom no torneio há quase 2 décadas. A vaga na semifinal veio com a vitória na prorrogação sobre os favoritos espanhóis. O Iraque é mais zebra ainda. Com a classificação emocionante nos pênaltis sobre a Coreia do Sul, levou Bagdá e todo o país à loucura no último domingo. O Sport TV transmite também ao vivo às 3 da tarde. É só se ligar. Marcelo Guimarães Filho não é mais o presidente do Bahia. Na manhã desta terça, a Justiça decretou a intervenção do clube. O advogado Carlos Rates assume o comando como interventor. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, derrubou a liminar que mantinha Marcelo Guimarães Filho como presidente do Esporte Clube Bahia. Com isso, Carlos Rates pode voltar a ser o interventor do clube. Toda essa história começou porque um grupo que faz oposição a Marcelo Guimarães Filho entrou na justiça com um processo alegando que houve erros na eleição de Marcelo Guimarães para a presidência do clube. No ano passado, o Bahia chegou a ter um interventor, Carlos Rates. O Marcelo Guimarães saiu da presidência, mas foi por pouco tempo, justamente porque o Bahia conseguiu na justiça uma medida cautelar, uma liminar, que permitia que Marcelo Guimarães continuasse como presidente. Foi justamente essa liminar que agora foi derrubada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Você não pode fazer uma casa pelo telhado, você tem que fazer pela base. E a base o que é? Você tem um clube aberto, um clube transparente, um clube que o sócio tenha confiança que ele vai lá votar e vai fazer uma eleição decente, direita, que ele vai escolher o melhor. É importante ressaltar
que esse processo não se está julgando a gestão do Marcelo. Não há nenhuma acusação de nenhuma irregularidade. O que consta desse processo, por incrível que pareça, é que um conselheiro, impedido de votar, foi ao judiciário e pediu não para votar, pediu para que seja feita a intervenção do clube. O Ratos pode ter vindo do Bahia, mas essa passagem, essa transição, ela é feita através de atos processuais. É a justiça quem irá fazer cada um desses passos. E o interventor do Bahia adiou a rescisão do meia Paulo Rosales. De acordo com Rates, Anderson Barros expressou desejo de colaborar. O interventor pode ir a São Paulo para o jogo desta quarta-feira, quando o Bahia enfrenta a equipe do São Paulo no Morumbi. Vamos falar sobre Série B de Campeonato Brasileiro. Hoje começou mais uma rodada com 2 jogos. Em um deles, 4 gols. Foi no jogo Paysandu e São Caetano, mas a partida foi interrompida aos 20 minutos porque uma torre de iluminação se apagou. O jogo só recomeçou quase 30 minutos depois. Jael, lembra dele? O Cruel fez 1-0 para a equipe do São Caetano. O mesmo Jael começou a jogada e Samuel Santos marcou para a equipe do São Caetano 2-0. Aí vem a reação do Paysandu, com o Marcelo Nicásio, que diminuiu, fazendo de cabeça 2-1. E o mesmo Marcelo Nicásio cobrando falta. Nesta cobrança, ó, precisa. Placar final, Paysandu 2, São Caetano também 2. Na classificação, quem segue liderando a Série B é o Chapecoense, que tem 19 pontos. O Joinville vem logo atrás com 15, a mesma pontuação do Palmeiras. O Figueirense fecha o G4 hoje com 13 pontos, também com 13 tem o América Mineiro. Sport tem 12, Paraná tem 11 com 10, e Casa, Bragantino e Atlético Goianiense. O São Caetano aparece na 11ª com 10 pontos. O Paysandu, junto com o Boa Esporte e com o Oeste de Itápolis, tem 9 pontos. O Oeste que empatou em 0-0 agora à noite. O Avaí tem 8 pontos, o Asa também tem 7 pontos fora da zona do rebaixamento. Na parte vermelha da tabela tem o Ceará, tem o América de Natal, tem o Guaratinguetá e o ABC. Prosseguimento da rodada na sexta-feira, aqui no Sport TV você vai acompanhar Atlético Goianiense e Figueirense às 9 horas da noite. No mesmo horário tem Palmeiras e ABC. No sábado, complemento, às 4h20, América Mineiro e Bragantino, mesmo horário para América de Natal Esporte, Avaí e Paraná. E ainda Joinville e Chapecoense, todos os jogos no Premier FC. Às 9 horas, encerrando a 8ª rodada da Série B, que começou nesta terça, tem Ceará e Asa de Arapiraca e Guaratinguetá contra o Icasa. E depois do intervalo, o vôlei. Você vai ver que tem campeã olímpica no Uberlândia e o grande prêmio de ciclismo que movimentou São Paulo no dia do feriado estadual e a preparação de Ana Marcela Cunha para o Mundial de Esportes Aquáticos. É a partir do dia 18, agora, com cobertura do Sport TV, cobertura campeã. Depois do intervalo tem mais notícias. Fique ligado, a gente volta já. De volta com o Sport TV News, o Grande Prêmio São Paulo de Ciclismo reuniu mais de 3.000 competidores no feriado da capital paulista. Um ajuste aqui, uma conferida ali. O autódromo de Interlagos, acostumado com o barulho dos motores, foi dominado pelas bicicletas. Não eram poucas. 3.000 ciclistas participaram do Grande Prêmio São Paulo. Rostos mais novos, mais experientes, meninas, gente competitiva, outros nem tanto. São vários os motivos para pedalar. Pela saúde e pelo prazer de pedalar, né? Pelo cansaço gostoso, como eles costumam dizer, né? É, mas também tem gente que vem para ganhar. São todas equipes profissionais e de alto nível. Acho que vai ser duro ganhar hoje aqui. Vai ser bastante duro, mas com o trabalho de equipe aí tudo pode dar certo. Esse é o momento mais esperado do dia, quando os atletas da elite masculina vêm para a pista. São 90 minutos de prova para definir o vencedor. Observa aqui a Fórmula 1 do ciclismo brasileiro. Festa linda! Logo no começo da prova, um grupo de ciclistas conseguiu se desgarrar dos outros. O vencedor só foi decidido nos últimos metros.
Roberto Pinheiro da Silva, ciclista do Rio Grande do Norte, que corre pela equipe de São José dos Campos, chegou em primeiro. Muito emocionante, né? Vencer uma prova, a prova mais importante do Brasil, e mostrar a união do grupo, a força da equipe, então isso prevalece bastante para que a gente chegue à vitória. Bom, o feriado em São Paulo, em comemoração aos 81 anos da Revolução Constitucionalista de 32. Vamos mudar de assunto. A seleção brasileira de maratona aquática tem um grande desafio para 2016, representar o país à altura nos Jogos Olímpicos. Uma etapa importante no caminho é o Mundial de Esportes Aquáticos em Barcelona, a partir do próximo dia 20. Véspera de Mundial. Preparação dentro da água e fora dela também. Fôlego, aliás, não é problema. Antes de viajar a Barcelona, a seleção brasileira de maratona aquática passou 21 dias no México, treinando sob forte altitude. O corpo, para se adaptar à altitude, a menor quantidade ou menor concentração de oxigênio, acaba produzindo mais hemoglobina. E aí quando volta para concentração normal de oxigênio no ar, vamos dizer assim, ele tem uma maior oxigenação, uma maior capacidade aeróbia para aguentar essas provas longas. Ana Marcela vai disputar as provas de 5, 10 e 25 quilômetros. Leva a medalha de ouro conquistada no Mundial de Xangai em 2011. As meninas já me olham com respeito, eu acho, né? Pô, aquela ali foi a última campeã dos 25 km do Mundial. Então, entrar fazendo o que eu sei fazer, que é nadar bem, e o jeito que eu vou nadar a prova, né? Que vai depender, vai dar o ritmo aí pra gente estar conseguindo ou não essa medalha. Do mesmo Mundial em Xangai há 2 anos, ela também guarda a memória nem tão boas assim. Ana Marcela precisava estar entre as 10 primeiras colocadas na prova dos 10 quilômetros para garantir uma vaga nos Jogos de Londres. Ficou em 11º lugar e fora, portanto, das Olimpíadas de 2012. Neste ano, o favoritismo pode até estar do lado da prova dos 25 quilômetros, mas a prioridade dela é outra. Prova olímpica é a prova de 10, então é a prova mais importante. A prova mais importante os 10, por ser a prova olímpica, né, por ser a prova mais visada em todo o Mundial. Seja qual for a medalha, importante é que ela esteja no pódio. Só reforçando o convite para você, a partir do dia 20, Mundial de Esportes Aquáticos, você vai acompanhar com toda a equipe do Sport TV, Milton Leite, Mariana Brochado e toda a equipe do canal Campeão, a partir do dia 20, direto de Barcelona, maratona aquática. Você vai poder acompanhar tudo aqui na tela do canal Campeão. Hora de falar de vôlei. O Praia Clube apresentou um reforço de peso para a Superliga. Jogar no Praia Clube era tudo o que Mari queria, pela qualidade de vida, por estar fora de um grande centro e pela tranquilidade para se recuperar da lesão. Segundo o atleta, o próximo mês é fundamental para a recuperação do tendão. Quando estiver chegando aqui, de vez no dia 5 de agosto, aí já vai estar, o tendão já vai estar solidificado, já vai poder fazer coisas mais intensas. Mas por enquanto eu estou fazendo mais deslocamento na quadra, que na verdade não é esse o objetivo ainda, porque o objetivo ainda é ganhar a massa muscular, é deixar a perna forte para proteger o joelho. Durante a entrevista, Mari reforçou que pode jogar tanto como oposta ou como ponteira. Vai depender da escolha do técnico Spencer Lee e destacou a força do time. Eu acredito muito nesse grupo, eu acho que um grupo que tem potencial, eu acho que as meninas que estão aqui são meninas novas, algumas novas e já com alguma certa experiência. Mas eu acho que quando a gente tem essa troca de informações de lá e de cá, eu acho que quando a gente consegue realmente criar confiança na outra e formar o grupo que é o que a gente quer. Ela deve voltar a Uberlândia em agosto para o começo dos treinamentos da equipe. E nos próximos 5 dias, a última peça para a composição do time do Praia deve ser apresentada. No máximo aí, uma semana, nós devemos estar anunciando a líbero e a partir desse momento realmente o grupo está fechado. É o grupo que vai disputar aí o campeonato 2013-2014. Leandro Moreira, para Sport TV. E depois do intervalo, você vai conhecer o amazonense que escapou da morte e se tornou um campeão mundial de karatê. Você vai conhecer essa história daqui a pouquinho. Até já. Olha só, frequentemente o esporte revela histórias de superação, né? O karateca Lucivan Rodrigues é personagem de uma delas, como você vai ver agora. Tudo começou com uma ajuda do cinema. Bom, eu era fã do Bruce Lee. Tocava nas paredes, nas árvores. E pela observação da minha mãe,
Meu pai acabou me matriculando no karatê. Mas o que era só para acalmar o menino danado, virou profissão anos mais tarde. Bom, sou 13 vezes campeão brasileiro, vice-campeão pan-americano, campeão sul-americano. Os troféus dão uma noção de quem é Lucivan Araújo, mas a maior vitória do lutador não está nessa estante. Em 22 de junho de 2011, Lucivan deixou a academia onde treina, trocou de roupa em casa e foi para uma casa de show com amigos. A noite prometia ser de festa, mas em um determinado momento, um colega dele entrou numa briga. Fui apartar a briga de um amigo e eu fui alvejado com 4 tiros de 9 milímetros. Começou a dar fraqueza no corpo, não conseguia mais falar e foi quando eu caí. Com a queda, veio o medo. Eu sinceramente, naquele momento dos tiros, quando estavam me levando até o hospital, eu particularmente, eu pensei que eu não ia mais voltar. Foram 11 dias na UTI, 1 mês no hospital. Para os médicos, as chances não eram boas. Muito grave, não tinha quase chance de sobrevivência. Se ele sobrevivesse, ele ia ficar com sequela, ele não ia seguir mais o karatê. Mas Lucivan se recuperou, voltou ao tatame e fez o inimaginável. Agora em junho, exatos 2 anos após o atentado, participou do Mundial de Karatê na Alemanha. Foi ouro por equipe no comitê, a modalidade de luta. Depois deste título, eu quero dizer para as pessoas que acham que a vida acabou, acham que não há mais esperança, levante a cabeça. Além de lutador, Lucivan também é professor. Ele criou um projeto social para ajudar crianças carentes. O que ele te ensinou? Chute de perna e chute de mão. Esse é o Lucivan Araújo, um cara que com todos os méritos chegou ao topo do mundo. E com este exemplo de superação, está acabando o Sport TV News. As principais reportagens estão no site do canal Campeão. Acesse sporttv.com. Boa noite para você, boa quarta-feira.